Então vamos lá. O assunto hoje é Revolução Russa. Vamos desvendar, né, os segredos aí dessa revolução tão importante que já completou mais de 100 anos, entender algumas curiosidades também sobre a família Romanov, a tragédia, né, do assassinato da família Romanov, a coisa mais triste, enfim, foram canonizados aí no ano de 2000. Mas assim, por partes, né, vamos colocar cada uma das fases. Primeiro, para a gente poder entender direitinho, é legal falar sobre os personagens dessa história. Vamos conhecer a família Romanov, cada um dos membros, entender em especial o czar Nicolau II. Porque, dando um spoiler aqui, né? Já aconteceu há 100 anos, mas vou dar um spoiler. Ele tinha 3 problemas na mão. Um problema externo, que era a Primeira Guerra Mundial, um problema interno, que era a revolução, a oposição ao seu trono, e um problema assim familiar, que era a segurança e a saúde da família dele. E nessa tríade de complicações, ele faz, né, o que um cara íntegro, de caráter, podia ter feito. Ele opta por priorizar qual que é a coisa principal, que é a coisa mais importante, que é a família dele. Então, ele, né, se desliga da guerra, fala, não quero mais saber, até porque estava perdendo. No primeiro ano da guerra, imagine, né, ele perdeu 1 milhão de soldados, e esses soldados nem todos aí mortos, né, muitos desertores no meio dessa história. Ele já estava com esse movimento de oposição a ele mais de 10 anos antes da Revolução acontecer, não era uma novidade, e uma década se passou e ele não conseguiu conter isso. E, dentre as 3 coisas, o que é mais importante? A família dele. Ainda mais que o único filho dele, o Czariev, o Alexei, era um menino extremamente doente. Era um menino que tinha ali a hemofilia, herdada, né, da sua bisavó, a Rainha Vitória, já que o Nicolau Romanov casou com a prima, que era alemã, que também era neta da Rainha Vitória, enfim. E o único herdeiro homem, né, do trono, a joia preciosa dele, não que ele não amasse as outras 4 filhas, a Olga, Tatiana, a Maria e a famosa Anastácia. Vamos falar aí também sobre esse mito, né, que deu origem ao desenho dos anos 90, que não é da Disney, pensam que é uma princesa da Disney, mas não é. Vamos falar do personagem desse desenho, o quanto que é real, o quanto que é fantasioso, o Rasputin, né, o feiticeiro, que também aí ficou eternizado por esse desenho, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa a se entender, a Revolução ela teve 2 momentos, os 2 no ano de 1917, tá? A primeira fase a gente chama de Revolução Branca ou Revolução de Fevereiro. Revolução de Fevereiro, mais um detalhe, dentro do calendário juliano, que era o calendário que vigorava na Rússia do começo do século XX, já que a Rússia, né, era um país de forte fé ortodoxa. Aliás, essa igreja ortodoxa, ela era um dos pilares aí de auxílio no governo autocrático do czar Nicolau Romanov, da família Romanov como um todo. Então, primeira fase, Revolução Branca, segunda fase, Revolução Vermelha, ou Revolução de Outubro. Então, são 2 momentos distintos, pela própria cor, já dá para relacionar, né, um pouquinho com medidas mais conservadoras. Quando a gente falar aqui sobre os grupos políticos, as facções revolucionárias, fica mais claro porque que a primeira fase foi mais tranquila, vamos dizer assim, e a segunda fase foi mais radical, foi mais transformadora. Bom, olha o contexto social dessa Rússia. Você tinha 85% da população vivendo no campo, camponeses, mas camponeses extremamente pobres, mas assim, miseráveis, de não ter o que vestir no pé, de amarrar tecidos e pisar na neve com isso, né? Que eram os chamados mujiks. Esses mujiks são aqueles que não são proprietários de terra, então você já tem aí outro problema, a concentração, né, de terra na mão da nobreza. E como a gente está falando, né, de uma guerra, enfim, a Revolução Russa ela acontece dentro da Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial ela tem total relação aí com o imperialismo, esse fenômeno econômico político do século XIX e começo do século XX.
É óbvio que a Rússia tinha uma indústria, ainda que uma indústria nascente, ela existia, só que assim, eram 3 milhões apenas de proletários dentro da Rússia. O que vai acontecer? A Rússia ela era tão assim atrasada que, para você ter uma ideia, gente, foi em 1861 aboliu a servidão. Então para pensar, né? Servidão é aquela coisa feudal lá do século XII e a gente está aqui em pleno século XIX. Como eu disse, né? Conversar aqui sobre a família Romanov. O Nicolau, ele assume o trono com 26 anos, o pai dele morreu de uma doença nos rins, ele confessou para o primo que ele se sentia bastante despreparado, chorou tanto pela morte do pai, quanto pela responsabilidade que caiu ali nos ombros dele. Ele se casou em 1894 com uma princesa germânica, que, né, relutou um pouco em aceitar ali o noivado, porque ela ia ter que abrir mão da fé luterana dela, né, e se converter ali ao cristianismo ortodoxo. Como ela não precisou fazer isso numa cerimônia, foi mais fácil, foi mais natural ali para ela assumir, né, uma nova fé. Essa czarina, a Alexandra, ela era vista, né, como sendo a algoz, aquela que tinha causado, né, muita das tristezas, de desgraças do povo. Mas enfim, com a Alexandra, ele vai ter 5 filhos. A filha mais velha dele, que era a Olga, era muito parecida com o Nicolau. Ela era inteligente, ela era rápida em captar ideias, ela conversava super bem assim com pessoas que ela nem conhecia, ela era perspicaz e ela lia muito e adorava passear e nadar com o pai dela. Olha que interessante, né? O Nicolau Romanov, ele era um super estadista, ele era chefe do império multiétnico e ele era um pai impressionante. Era muito diferente dos homens dessa época, que a maioria deixava a educação, o convívio, o afeto só para a mulher. Ele não, ele estava sempre querendo saber ali da vida da família. A segunda filha dele, a Tatiana, ela era também muito sociável em ocasiões, né, de eventos públicos ali. Os irmãos chamavam ela de a governanta, porque era ela que intercedia, né, por eles com os pais quando estava ali com algum problema, com alguma indisciplina. Ela era muito, muito próxima da mãe dela e ela era super enérgica, ela emitia ali opiniões categóricas, enfim. A terceira filha, a Maria, ela tinha assim um dom artístico. Ela adorava pintar, ela adorava desenhar, ela era considerada pelos irmãos, né, muito amável, muito simpática, e tanto que a chamavam ela de o anjo da família. Ela flertava com soldados jovens também, e o que ela mais adorava falar era sobre, né, o seu casamento e sobre os filhos que ela teria, e todo mundo achava que ela daria, né, uma excelente esposa para qualquer homem. Só que isso não vai acontecer, como a gente bem sabe. A quarta filha era a Anastácia, famosa Anastácia, que ela era a mais travessa, muito esperta, ela fazia imitações maldosas das pessoas que ela conhecia e algumas brincadeiras que às vezes iam longe demais, coisa que é muito bem retratado no desenho, tá? Ela adorava subir em árvores e era difícil o Nicolau fazer com que ela descesse, tanto que o próprio Nicolau chamava ela de diabinho e de criança terrível. A Anastácia, gente, o mito dela apareceu porque quando a família foi executada na casa Ipatiev, lá em Ekaterimburgo, os soldados, né, bolcheviques, quando reenterraram, porque eles foram sepultados e ressepultados, primeiro numa mina, depois ali às margens de uma estrada, e foi jogado cal virgem, e foi jogado ácido sulfúrico, e o rosto deles foi macetado com coronhadas, e para não, né, trazer ali desconfianças, como tava, né, eram 9 corpos ali, então você tinha, além, né, da família Romanov, mais a governanta, mais o cozinheiro e mais o empregado pessoal, a Anastácia e o Alexei foram sepultados em outra vala e surgiu ali um mito, né, de que ela tinha escapado.
E durante décadas, gente, quando eu falo décadas, tá? O assassinato foi em 1918. Então, assim, começou em 1920. Um dos casos mais famosos é da Anna Anderson, que depois vai se descobrir aí que ela era louca, ela era esquizofrênica, que jurava de pé junto, né, que ela era a princesa Anastácia. E esse mito só vai acabar lá nos anos 90. Até 1970, essa mulher já velha, já ainda falava que ela era Anastácia. Mas comprovou-se aí que não, que a jovenzinha ali de 14 para 15 anos de idade morreu junto com a família. E o quinto e último filho, o Alexei, era uma criança que ela era muito desejada, era o único menino, né? Já que até o seu nascimento não tinha um herdeiro para o trono. E ele, né, nasceu, gente, num ano bem caótico. Ele nasce em 1904. O menino, gente, que era, né, toda essa esperança, ele, enfim, nasceu com o gene, como eu já tinha comentado ali, da hemofilia. E a mãe dele, né, a Czarina, como qualquer mãe, fez de tudo, né, para achar um tratamento para a doença do filho. E numa dessas, tá, já fazendo um gancho aqui, numa dessas tentativas desesperadas de achar uma cura, um tratamento para o filho dela, é aí que aparece a figura do Rasputin. Esse feiticeiro, esse curandeiro, esse malandro, na verdade. Então vamos falar da Revolução. Vamos entender que essa revolução, ela teve um ensaio geral, que foi o termo justamente que o líder, o Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin, chamou, né, de ensaio geral. Gente, foi quase em 1905, quase que o czar foi derrubado. Naquele ano, a Rússia tinha perdido a guerra russo-japonesa e eles já estavam em situação econômica e social bastante crítica, e as coisas vão sair do controle quando acontece ali o Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento acontece em frente ao Palácio de Inverno, em São Petersburgo. Eles estavam lá num domingo, tá? De janeiro, imagine janeiro na Rússia, frio pra caramba. Daí tava ali mulheres com bebezinho de colo, senhorinhas e senhores, né, com a sua bengala, crianças, jovens, uma multidão em frente ao Palácio de Inverno para entregar, né, liderados pelo padre Gapon. Muito surreal isso, que era um padre adepto ao socialismo, já tinha se formado na clandestinidade, tá? Esses movimentos opostos ao czar, as ideias anarquistas, as ideias socialistas, elas eram todas combatidas. Existia uma polícia secreta do czar, criada pelo pai do czar, chamada Okhrana, que estava sempre prendendo aí esses revolucionários, e a prisão era mandar lá para a Sibéria, né, que daí é uma prisão sem grades. O inverno dá conta, ficam lá em serviços forçados. Inclusive o Lenin, né, foi e voltou dessa prisão algumas vezes. E daí o que vai acontecer, né? Eles estavam lá para entregar uma petição para o czar. O czar não se encontrava no Palácio de Inverno. Ele estava, né, cuidando do filho dele. Os cossacos, que era a tropa de elite do czar, vão avançar sobre a população com os seus chicotes, com as suas espadas. O exército vai abrir fogo contra aquela população e ainda vai perseguir por quadras a população que vai estar, né, desesperada ali. Naquilo foi totalmente, né, inesperado, inapropriado. Então fica aí a fama de sanguinário do czar. Bom, o que aconteceu, né? Aquele evento vai desencadear um efeito dominó. Toda aquela insatisfação latente, aquele movimento que vinha crescendo desde 1897, quando surgiu, né, o Partido Operário Social Democrata Russo, ou seja, né, existia uma formação política adepta das ideias mega revolucionárias aí do socialismo. O czar, para conter, foi quase um ano de revolução. E nesse momento você tem que optar, né, se você usa a força ou se você cede. E ele optou por ceder. Ele vai convocar a Duma, ele promete imprensa livre, ele promete direito à reunião e ele promete uma constituição. Só que assim, não vai durar 10 semanas
e tudo isso vai por água abaixo, tá? Começou-se ali a se organizar essa Constituição, ou seja, né, era o fim da autocracia da família Romanov, só que o líder, justamente dessa Duma, o líder que representava o povo, vai ser assassinado. O ensaio geral acabou não dando certo. Não deu certo, mas deixou sementes, né? Deixou essa quase chegamos lá. Precisamos de um novo estopim. Toda revolução tem um estopim. O estopim aqui, inicialmente, né, se pensar no ensaio geral de 1905, foi lá a derrota na Guerra Russo-Japonesa, que gerou o Domingo Sangrento, que gerou essa movimentação. O próximo estopim vai ser a Primeira Guerra Mundial. Então, entrar nessa guerra, né, imperialista de, enfim, domínios coloniais e um gasto absurdo, vai ser o que vai desencadear de novo aí a Revolução. O próprio Czar foi para as trincheiras. O próprio Czar, em 1916, estava lá nas trincheiras para ver se levantava a moral dos soldados, o ânimo dos soldados. Só que isso não vai ser o suficiente, né? Não é só ânimo que eles precisavam de armas decentes, uniformes decentes, treinamento decente. Basicamente, o exército russo eram camponeses que pegaram em armas, que foram forçados a ir para a guerra. Justamente eu falei para vocês que foi em 1861 que foi abolida a servidão. Por que abolir a servidão? Porque o cara de servo se torna súdito. De súdito, ele recebe ali as obrigações de um cidadão. Tem direitos, mas também tem obrigações de servir no exército. Então a gente percebe aí, né, a influência do imperialismo. Apesar de fracassada essa tentativa de derrubar o czar após o Domingo Sangrento, né, que aconteceu aí em 1905, os radicais do Partido Operário Social Democrata Russo não desistiram. Esse partido tinha duas facções: os conservadores e os radicais. Lembra que eu falei da fase branca e da fase vermelha, né? Os conservadores eram chamados de mencheviques, que significa minoria em russo. Eles defendiam a ideia evolucionista de se conquistar ali o poder através de normas pacíficas, como, por exemplo, as eleições. Já os bolcheviques não. Os bolcheviques, liderados por Lenin, que significa maioria em russo. E a ideia dos bolcheviques era a luta armada, era chegar ao poder de imediato e instaurar o socialismo. Tanto que, né, essa luta armada, eles financiavam com roubos, que eles não chamavam de roubos, eles chamavam de expropriação. Então, no entendimento deles, eles nunca estavam tirando dos pobres, eles estavam tirando dos ricos. E um grande roubo aconteceu num banco da Geórgia, o banco de Tbilisi, e que o Stalin participou. Na época, Stalin tinha outro pseudônimo, esses revolucionários tinham vários pseudônimos, né? Até para fugir da Ucrânia, a polícia secreta. Na época, Stalin ainda era Koba. Nesse roubo, olha que surreal, né? Que aconteceu em 1907, foram, né, retirados do banco 3,86 milhões de dólares. Na moeda russa, isso equivalia a 341 mil rublos. E eles fugiram, né? Eles foram presos em Berlim. Um dos camaradas dos bolcheviques ali, o Camo, ele tentou simular insanidade comendo as próprias fezes e cortando os pulsos, né? E esse dinheiro, ele era usado para comprar armas dos belgas. Então você vê que a rede, né, dos socialistas ali, as conferências entre eles estava muito ampla e eles já tinham ali vários planos, né, várias tentativas para tentar derrubar o czar. E a guerra foi o plano de fundo que deu certo, onde eles conseguem, né, por causa da miséria, por causa da desgraça que a guerra coloca na Rússia, deles têm a adesão da população, né, dos camponeses, dos operários, que já estavam organizados em sovietes, os famosos sovietes. Não é algo criado pelo partido, é algo autônomo, é um fenômeno russo, de camponeses, operários se auto-organizarem aí nessa célula, né, de debate, de questões políticas, de transformação.